Olá, boa noite. Eu sou Patrícia Cobra Vivas, sou a pessoa que desenvolveu o método Cabeça do Dragão. E nesse momento nós estamos fazendo uma série de lives com a apresentação dos professores, já bastante conhecidos, e os temas que trabalharemos com esses professores durante essa formação. Hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber Maristela Franciner, que é médica, ginecologista, que é uma grande conhecedora de biográfico da biografia humana, e ela vai nos contar um pouco mais sobre a sua história e sobre um tanto mais sobre o biográfico desse período. Ela está entrando. Olá, Ei, tudo bem? tudo Boa bom? noite. Estava te apresentando aqui um pouco, mas você já é bastante conhecida, então você já tem o seu nome, Obrigada. grande mestra de biográfico. E, além de tudo, minha ginecologista, né? Minha médica ginecologista. Obrigada. Então, querida, muito bem-vinda. Sou muito grata e super reconheço e agradeço você aceitar o convite de se tornar professora. Já foi professora da primeira turma, né, Sim, da formação do Cabeça do Dragão. E foi um dos módulos que os alunos mais amaram, assim, todos eles falam do encantamento que foi, da beleza que foi, da riqueza e profundidade que nós vivemos naqueles dias, né? Então, eu queria que você, vou começar pedindo para você contar um pouco da tua história, né? A gente já falou um pouquinho disso, de você contar quem é a Maristela, né? Eu só estou apresentando de um olhar profissional, mas quem é a Maristela? Como a Maristela chegou à medicina e como a Maristela chegou à antroposofia e casando essas duas riquezas, né? sim. E aí depois a gente entra no biográfico. Ok, ok. Eu tô com uma dificuldade técnica que a minha tela se apaga. Eu não sei onde é que eu devo, mas eu vou daí tocando e ela acende de novo. O que será? É estranho, porque quando a gente está na live, ela não apaga. Não sei o que pode ser, Maricela. Só tem que Pois cuidar para não fechar mesmo a tela. Porque às vezes a gente vai mexendo e eu não tenho como te ajudar agora. Às vezes a Carol está aqui, ela dá um help. Mas se ela entrar aqui, eu tá. peço socorro. E Eu aí ela vou. dá uma orientada. Então tá. Eu também apaguei a luz da sala para não aparecerem tanto as minhas rugas. Então Bom, então agora nós estamos descobrindo a mulher vaidosa, estamos apresentando de cara a mulher vaidosa que Maristela França, né, também é. Que bom. e daí eu deixo escuro só só a lâmpada do tripé, mas vamos ver. Mas não é isso que Mas vai. essa lâmpada do tripé já ameniza tudo, ela é agora. Então, então vamos lá. Bom, Então, quem é, além de ser essa mulher vaidosa, além de ser médica e mestre em biográfico, quem é essa mulher incrível que você é? quem é essa mulher que canta? Então, é, canta também, né? Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia, querida, Boa obrigada. noite, querida. Super obrigada pelo convite e pela nossa parceria, que é tão Uhum, preciosa, tão uhum, profícua, uma parceria de vários anos. Então, uhum. muito bom, muito gostoso estar aqui. E é a minha primeira live da pandemia. Eu estou debutando, Uau! Ai, que máximo! Que privilégio meu! Que máximo! é a estreia, então. É, vamos ver. Tá, então, contando um pouco como é que eu cheguei aqui, eu eu sou um caso assim meio
meio bizarro. Eu sempre falo meio bizarro de ter entrado na escola tão cedo. Então, eu sou de Santo Amaro da Imperatriz, que é uma cidade aqui pertinho, né? Cidade de águas termais. Temos Caldas da Imperatriz. Eu nasci em Santo Amaro. E a minha mãe me colocou na escola. Eu queria entrar na escola, ela me colocou na escola no primeiro ano com 5 anos. Então, eu digo que é um caso bizarro. E daí, com 8 anos, ela me colocou no Instituto de Educação aqui em Florianópolis. Então, eu vinha de Todo ônibus, dia? todos os dias eu vinha de ônibus. Ok, a empresa de ônibus era da minha família, né? Da família da minha mãe. Meu avô e os filhos eram os proprietários durante 40 anos. Eles foram mais de 40 anos. Eles foram os proprietários da empresa de ônibus, então eu estava em casa e eu vinha, mas em todo caso eu era bem menina, eu tinha 8 aninhos, né? E eu vinha, só existia a Ponte Hercílio Luz e eu levava, então, a gente levava 1 hora e tanto para vir de Santo Amaro até aqui. Ela veio as primeiras vezes comigo e depois eu vim e fiquei. O Instituto é uma cidade, até hoje ele tem não sei quantos mil alunos, é um quarteirão inteiro, é gigante. Então eu fiquei ali até fazer o vestibular. E aí bom, fazer o vestibular, né? Eu fiz vestibular com 16 anos recém-feitos. Uau. Eu escolhi a medicina, eu tinha 15 anos. E então eu queria fazer a área da saúde, eu ia fazer enfermagem. E aí eu tinha um namorado queridíssimo, querido, querido, que disse assim: ai, Má, tu podes dar muito mais de ti sendo médica, faz medicina. Que Parte. lindo! E fiz medicina e entrei então na. Entrei. Esse sabia das coisas. Então, ele foi um anjo assim que soprou no meu ouvido, ou o anjo soprou no Uhum. ouvido dele, enfim. Então, eu entrei na primeira turma, na turma de março, no meu primeiro vestibular, na Universidade Federal. Então, eu entrei para medicina e assim, fiquei super deslumbrada, então era muito legal, mas assim, mas com o tempo foi ficando Muito árido, jovem. né? Eu entrei com 16, eu era uma menina ainda. Muito jovem, era uma menina. Foi ficando um pouco árido, enfim, e eu fui achando um pouco chato lá pelas tantas. E aí eu queria fazer artes plásticas, eu tenho uma coisa bem artística, Uhum, e uhum. eu queria fazer artes plásticas, eu cheguei a fazer a inscrição no vestibular da UDESC, mas na hora de fazer eu não fui fazer, isso já na medicina, e eu dizia para Uhum. minha mãe, eu quero sair, isso é muito chato, e depois, né, com o tempo, medicina dura 6 anos, tá, e a minha Uhum. mãe dizia, não, fique, para ela era um orgulho, era assim, eu fazer Uhum. medicina, e então, e lá na oitava fase, no quarto ano, entrou uma moça, já 7 anos mais velha do que eu, que se tornou minha amiga, muito minha amiga, e que começou a falar de algo chamado antroposofia. Então, aí eu tinha 20 anos e eu comecei a ouvir falar desse negócio chamado antroposofia e comecei a estudar com ela, e ela fazia grupos de estudo, e eu comecei a ouvir falar de coisas que há tanto. Aí eu comecei a dizer, mas agora eu quero ser médica. Então, a Desse partir jeito eu quero. é, Essa médica eu quero. assim, aí eu quero ser médica. Nossa, aí meu sonho a ser médica antroposófica, ou ser médica orientada pela antroposofia, enfim. É, fiquei assim muito encantada, me tornei paciente dessa minha amiga. Nós éramos estudantes da mesma classe, da mesma sala, mas eu me tornei paciente dela e eu estava para fazer 21 anos e ela veio com um folderzinho verde claro, com um raminho assim desenhado, e esse folder era para fazer um workshop biográfico em São Paulo, com a doutora Uau. Gudrun. Faltava 2, 3 meses para eu fazer 21 anos. Eu nunca tinha ido a São Paulo e eu não sabia quem era a doutora Gudrun, não fazia muito ideia, eu tava conhecendo a antroposofia e mas eu tinha uma confiança nessa minha amiga, nessa minha colega, eu e um colega de turma,
embarcamos no Itapemirim, ficamos 13 horas viajando até São Paulo. Na época durava 12, 13 horas. Isso era o ano de E super 1900. jovem também, super jovem, porque com 21 anos já. Jovem nem era permitido fazer, mas eu fiquei sabendo isso lá, que não podia fazer, enfim. Mas Aí, fui. como já estava, não tinha mais jeito de te mandar embora. Então, embarquei no Itapemirim, lá fui eu. Chegamos em São Paulo, imagina, no Tietê, no terminal rodoviário Tietê, aquela muvuca, quase fomos assaltados na porta do metrô, embarca no metrô, anda não sei quantas estações, embarca no ônibus, vai lá para a periferia da periferia de São Paulo, na Mata Atlântica, que era onde tinha dois grandes centros antroposóficos, o Centro Paulus, que existe até hoje, Existe até hoje. que onde acontecem cursos, e aconteceram e Que acontecem. é incrível, que é maravilhoso. Maravilhoso, cursos importantíssimos, onde aconteceram muitas formações médicas, onde eu fiz a minha formação médica lá, antroposófica. E, enfim, chegamos lá, depois de andar 2 horas de ônibus e mais não sei quanto, um pouco a pé, e eu de um travesseiro cobertor, parecia, enfim, chegamos. E aí lá eu fiquei sabendo que talvez eu não pudesse fazer o biográfico, porque eu não tinha idade, Então conheci a doutora Gudrun e ela me recebeu, e ela concordou. Então eu jamais esquecerei, assim, que eu fui acolhida, que eu fui recebida, que eu pude fazer o meu seminário biográfico e fiquei no grupo. Ela fazia com o marido, cada um ficava num grupo e eu fiquei encantada, assim, eu assistir as palestras dela sobre setênios. Até hoje eu lembro das palestras, eu tenho anotado num caderninho. Então, assim, foi muito especial, foi uma E experiência. você vivendo um setênio, né? Porque você estava com 21. Então, vivendo a virada do setênio, de um setênio. Uhum. Depois eu voltei algumas vezes para fazer aprofundamentos, voltei ao Centro Paulus muitas vezes para fazer cursos médicos, e com 31 para 32 anos eu comecei a formação biográfica. De novo, essa mesma amiga me deu outro folder, é a amiga do folder. Essa é o anjo. Aí, o namorado foi o primeiro anjo, o primeiro, dentro dos vários anjos, talvez você não conte hoje, mas um dos anjos é a amiga, outra super anja. Então, claro, antes disso eu me casei, tive a minha filha, que é a Joana, eu fui exercer medicina na minha cidade natal, eu fui trabalhar no hospital, então que foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Eu sou muito grata a esse tempo em que eu trabalhei no hospital, eu trabalhei muito tempo lá. E, bom, e daí com 31 para 32, então esse folderzinho era para fazer a formação biográfica, e lá fui eu. Dessa vez fui de avião e foi tudo mais fácil. Já mulher, não precisou levar um monte de mochilinha. E aí cheguei lá, um reencontro com a doutora Gudrun, que foi muito legal. E também não tinha idade de novo, é melhor fazer a partir dos 35 anos, eu tinha 31 para 32, mas eu comecei a minha formação biográfica. Então, eu sou da segunda turma do Brasil, começamos em 1994. E isto, em 98, a doutora Gudrun se mudou para Florianópolis e ela, eu e outros colegas começamos a dar seminários biográficos e aqui em Florianópolis, e eu trabalhei várias vezes com ela, dei vários workshops com ela, com outros colegas, mas alguns somente com ela. Formações também, né? Bastante com ela, E em 2003 eu fui para a Inglaterra e comecei a fazer um treinamento nós chamamos observação goetianística, é um treinamento de observação fenomenológica. Então eu comecei a ir para a Grã-Bretanha, eu fui 4 vezes fazer este curso, e foi a doutora Gudrun também que me convidou, me incentivou para eu ir, e que me ajudou a ir também. E em 2006 eu voltei lá para o Centro Paulus e para Artemisia para refazer toda a formação para eu ser docente. Então fui fazer a minha formação docente, e significa significa repetir todos os módulos. E eu fui até um certo ponto lá, e
fiz vários módulos, e em 2009 nós abrimos a formação aqui em Florianópolis, a turma de Florianópolis, que eu acompanhei 2 turmas, a segunda eu fui até um pedaço, não fui até o final, e em 2014, então, eu saí da banda e fui fazer a minha carreira solo. Então, Saiu da banda, é bom. é. E então bom, eu não sei se você falou, mas eu trabalho então eu trabalho com aconselhamento biográfico, eu faço atendimentos individuais, trabalho com workshops, eu dou cursos, dou aulas, dou palestras, eu dou aulas em cursos de antroposofia, também em outros estados do Brasil, e dou aula no curso de terapia artística antroposófica aqui em Florianópolis, e eu sou ginecologista e obstetra, bem mais ginecologista do que obstetra, e eu tenho um vínculo, mas ainda sou obstetra, eu falo que as barrigudas não me largam, né? As gravidinhas não me largam, é algo forte, é uma ligação forte. É forte, é emocionante também. E eu tenho um vínculo com a rede pública até hoje. Eu fiquei 16 anos atendendo as pacientes com HIV/AIDS e infecções sexualmente transmissíveis. E eu parei de atender em 2019 e comecei a trabalhar na secretaria para capacitar os médicos e enfermeiros e capacitar, matriciar, então visitar as unidades, até que chegou a pandemia. Então agora eu continuo trabalhando na secretaria. Então um pouco é Mas isso. na rede pública você nunca utilizou antroposofia? Não, às vezes Uhum. é, Porque em Brasília teve vários projetos. Eu morei em Brasília, né? Em Brasília teve vários projetos onde, inclusive, a antroposofia entraram na rede pública, né? sim, Fizeram parte dos projetos nos postos sim, de saúde, né? é. Em Belo Horizonte é muito forte o vínculo da medicina antroposófica Uhum, com a rede pública, e também na comunidade Monte Azul, que é em São Paulo, que tem um movimento bem forte, o ambulatório antigamente chamada Favela Monte Azul, hoje a comunidade, né? Então tem um movimento uhum, forte, belíssimo, na Monte Azul, em São Paulo, e tem um ambulatório que é ligado à estratégia de saúde da família, ao SUS, que utiliza a uhum, medicina antroposófica. E em BH é uhum. muito forte este Que movimento. legal. Então, Eu não sei como está hoje em Brasília, mas foi uma coisa bem importante, né? É entrar várias técnicas dentro nesse olhar de saúde integral, sim, e inclusiva, né? sim, Eu não sim, sei como está hoje, mas foi bem rico, bem importante naquela época. Porque sim, Brasília também a antroposofia é muito forte, né? sim, sim. Como aqui em É, Florianópolis, lá também é muito forte. o movimento Então, mas É. eu não. É interessante, eu até algumas. Vamos dizer que uma ou outra assim, abordagem. Eu acho que eu acabei fazendo, mas sem o nome oficial. Naturalmente. É, Naturalmente faz, né? Porque tem coisas que não tem como separar de nós, né? Já fazem parte isto, de tudo que a gente é, né? É isto. como eu com o Pathwork, né? Não tem como eu ser uma consteladora ou qualquer outra coisa sem o Pathwork. Isso é uma coisa que está internalizada em mim, né? Então, Que já faz. naturalmente isso. Cada consulta médica não tem como eu olhar a pessoa sem o pano de fundo da biografia, seja esta consulta Uhum, no posto de saúde, no consultório, seja a pessoa vindo para uhum, conversar comigo sobre a biografia dela especificamente, ou para fazer uma consulta ginecológica uhum, que seja. Não há uhum, como. O pano de fundo do meu trabalho é a biografia. uhum, E eu sou uhum. apaixonada pela Cores. biografia, pela história de vida de cada um. Então, Uma coisa que está me chamando a atenção, assim, como na tua história você foi precoce, né? Tudo começou muito cedo, sobretudo, né? sobretudo a parte do ensino, da formação, né? Sim, da formação acadêmica, depois da formação que segue de evolução humana mesmo, pessoal, de autoconhecimento, porque a antroposofia é um caminho de Sim, autoconhecimento profundo, sim, riquíssimo, de conexão e reconexão com o divino, com o sagrado, né? sim, Com a natureza, né?
Então, esse aprendizado chegou muito cedo para você, né? Muito cedo. Muita gente conhece a antroposofia com 40, 50 anos, alguns até mais Uhum, tarde. Eu conheci com uhum. 20. É. Pois é, muito Ainda bem que, lindo ainda bem que eu não me casei tão cedo, né? Ainda bem que isso. Bom, eu não sei se ainda bem, mas poderia fazer parte também do casamento e com o casamento. Não sei. Eu me casei com 26 anos, então, o primeiro casamento. Não se Pelo menos na relação. não foram muitos, foram só dois. Não foram muitos, só dois. Não foram muitos, Dentro da média atual, até que não são muitos mesmo, né, Marcelo? né? Então, Mas eu acho, eu quero trazer que você traga um pouco do que realmente é o biográfico, né? Do que é a biografia humana, porque alguns falam biográfico, e até talvez isso seja uma coisa interessante. O que as pessoas. Uma coisa é biografia humana e o biográfico é a mesma coisa, ou é diferente, ou é. O é. que é a biografia humana? Então, Né? eu vejo que as pessoas confundem mesmo. E Uhum, sim, sim. Então, a biografia humana é a nossa trajetória aqui na Terra, né? A nossa uhum, toda toda a nossa história, tudo que nós vivemos aqui. Então, a biografia e hoje as biografias, muita gente está escrevendo biografias, né, de pessoas famosas. uhum, É um tema bastante bastante in, né, bastante em voga. uhum, uhum, Escrever a biografia, tem gente que escreve a sua própria biografia. uhum, Então, a biografia é toda a trajetória que nós temos uhum, aqui, desde que nascemos até fazermos a nossa passagem para uhum, uma outra dimensão, uma outra instância, enfim, como queiramos chamar, né? O uhum, biográfico é um processo, em geral, terapêutico. O biográfico ele é um trabalho de autoconhecimento. É o, uhum. é, é o trabalho que eu faço para conhecer, para acessar, para como vou dizer, a gente acha que às vezes conhece a nossa história, né? Mas a gente está dentro dela, está mergulhado dentro dela. Então, o biográfico seria: eu pulo para a margem do rio para ver o rio da minha vida passar. Como observador da sua própria vida, se conscientizar dessa história, E né, dos seus passos. isso, conscientizar-se, observar, dar-se Uhum, conta. É o uhum, Saramago que uhum, fala que eu saio da ilha para ver a ilha, né? Então, o uhum, biográfico seria mais ou menos isso. Eu saio da uhum, ilha para ver esta ilha. Esse é a gente chama trabalho biográfico, né? Ou uhum, workshop biográfico, seminário biográfico. A gente também uhum, chama aconselhamento biográfico. Há uhum, assim, várias nomenclaturas que se pode dar, e há até uma certa divergência e uma certa polemização de chamar, né, o terapeuta de como. ou é o aconselhador biográfico, enfim. Mas, Uhum, então, o biográfico é o trabalho de autoconhecimento e a uhum, biografia é a trajetória da pessoa. Então, falar da biografia, na verdade, vamos dizer assim, falar da vida em fases não é algo que assim, não foi a antroposofia que trouxe. Na sim, verdade, né? a noção mais antiga que se tem de falar da biografia em fases remonta aos chineses antigos, que diziam que o ser humano leva 20 anos para crescer, 20 anos para lutar e 20 anos para se tornar sábio. Então, nós já estamos falando de um ritmo aí, né? Levamos 20, Uhum, 21 anos para crescer, e é isso mesmo. 20 a 21 uhum, anos para lutar e para aprender. uhum, E a gente está falando dos 20 aos 40 anos, ou dos 21 aos 42, como queiramos. E dos 40 aos 60, nós nos tornamos sábios. Dos 60 em diante, nós usufruímos a sabedoria.
Então, já estamos falando aí do ritmo de a cada 20, 21 anos. Então, isso já é uma noção bem remota que se tem das fases da vida. Mas aqui é muito interessante, eu vou aproveitar te interromper um pouquinho, porque Sim, aqui a gente casa muito com a astrologia, né? Porque assim, as pessoas podem perguntar, mas por que o biográfico dentro da formação de facilitador de cabeça do dragão? Porque, na verdade, na astrologia também, né? Então, Saturno tem Urano tem passa 7 anos, a gente tem os ritmos de Saturno, do retorno de Saturno aos 28, aos 56. Então, na verdade, isso não está separado. Inclusive, a antroposofia estuda esse olhar astrológico. Tem um olhar sim, específico, né, dentro do olhar da antroposofia, mas é estudada a astrologia dentro da antroposofia, né? E como sim, isso, essa biografia humana, é o que nós trabalhamos em constelações familiares. Então, sim, o conhecimento, o meu convite lá atrás para você, na primeira turma, como introduzir o biográfico na formação, é porque o biográfico e as constelações são um casamento incrível, né? Da pessoa se preparar, crescer com isso, amplia a possibilidade dela dar os saltos e os passos de liberação também dentro da constelação. Então, é um casamento, e vem de dois alemães, né? Outro dia até uma pessoa incrível de São Paulo fez um paralelo entre os ensinamentos do Rudolf Steiner e os ensinamentos do Bert Hellinger, ah, olha, que são muito semelhantes, inclusive as regiões, inclusive é algo muito bacana, né? ah, Então, esse casamento é muito rico, né? Então, eu sim, queria te interromper, mas você estava num raciocínio, mas eu queria trazer essa onde é essa ligação, né? sim, Porque a astrologia também está aqui dentro do biográfico, sim, e porque né? acho que o casamento acontece também, sobretudo, ou principalmente, Uhum, nos ritmos que se casam, uhum, os ritmos dos astros com os ritmos das fases da vida. Isso é tão bonito. uhum. Então, e É aí lindo. é, o os ritmos das fases da vida e dos astros. Então, isso também me leva a dizer que, de novo, um pouco a diferença entre a biografia e o biográfico. A biografia é eu olhar a vida nos seus ritmos, nos Uhum, seus diversos ritmos. Então, um deles uhum, a gente acabou de falar, esse a cada 20 e 21 anos. O outro, o ritmo, talvez o mais famoso, e que todo mundo sempre pergunta, é o dos setênios, né? Então, o que, que uhum, acontece a cada 7 anos, né? E, e assim, e as pessoas às vezes perguntam, né? Mas será mesmo que uhum. muda? Muda sim, muda sim. E é interessante é que Sim. na Grécia Antiga já se falava dessa mudança e que Rudolf Steiner vamos dizer, retomou, trouxe isto lá dos escritos da Uhum, Grécia. Né? uhum, Então, Solon, estadista e poeta, cerca de 460 a.C., já falava, com 7 anos o menino troca os dentes, em torno de 14 anos, uhum, nós entramos já estamos na puberdade, já temos diferenças, né? A menina uhum, menstrua, o menino, ele não fala isso, quem está falando isso sou eu. O menino uhum, tem suas ereções, enfim, ejaculações. Em torno dos 21 anos, nós temos a maioridade. Nós paramos de uhum, desenvolver o corpo e nos liberamos para ir para o mundo, conhecer este mundo. uhum, Que mundo é esse? Eu quero conhecer e eu quero dominar. uhum, E aí nós podemos aprender a andar na vida dos 21 aos 28. Né? Lá pelos 27, algo começa a azedar, algo começa a não andar tão rápido, tão sozinho como antes andava. Está acontecendo a crise dos talentos, está chegando aí o primeiro uhum. retorno de Saturno. Né? Primeiro retorno de Saturno. É, Aham, então, e aí nós entramos para uma fase um pouco mais séria. Acabou o uhu, acabou um pouco a farra. uhum. Entramos para uma fase mais Agora eu estou virando gente grande. da vida. Como é que eu me organizo? Como é que o mundo
a minha volta se organiza, como é que eu me organizo dentro dele. Estou falando de quê? Dos 28 aos 35 anos. Muitos constituem família, muitos começam uma carreira profissional. Na minha geração, e até antes, era entrar para o Banco do Brasil, na Caixa Econômica, É fazer, verdade. né? Então, é, com 35, a nossa vitalidade ela começa a mudar um pouquinho, bem pouquinho, dos 35 aos 42. Se nós pudéssemos fazer uma microdensitometria óssea, se isso existisse, se esse exame existisse, talvez até exista, Até então hoje posso existir. a gente poderia observar uma micro perda óssea, também uma micro perda muscular, não se faz sentir muito, só sente mesmo isto nesse setênio, aquele pessoal que vive da sua performance física. Então, os desportistas, né, sentem, e muitos se aposentam lá pelos 30 e poucos anos, né, os jogadores de futebol, esses são os mais famosos que a gente sabe, né? Mas algo começa a mudar e nós podemos ter mais consciência. A partir dos 35 anos, nós temos mais consciência do que está acontecendo e mais do lado de fora e dentro de nós. A partir dessa idade, nós temos a condição de nos olharmos com mais objetividade, com algum distanciamento. Isto fica mais forte a partir dos 40 anos. Eu costumo dizer que 42 anos é a maior crise existencial, então, que nós atravessamos. Essa é. E astrologicamente também, né? Porque a gente tem vários trânsitos astrológicos nessa faixa etária que é assustador, terrível. É a maior crise mesmo. Então, Que é dependendo de isso como que cada um até ali, eu falo dependendo, não é para ninguém se assustar, porque depende, depende. Eu depende, posso chegar depende. ali Depende pertinho, de como você chega. Aham. chegar perto de mim, perto dos meus propósitos, com alguns acordos comigo. Mas eu posso chegar ali longe de mim, né? Então, Se você estiver longe de si mesmo, pronto, né? aí eu costumo dizer que pode não ficar pedra sobre pedra, em torno desses 42 aí. Mas, enfim, aí nós estamos para uma fase de mais consciência, né? Estou falando agora de 42 a 49, e mais consciência, nem tanta vitalidade, mas ainda muita possibilidade de fazer coisas, de realizar coisas, mas algumas perguntas da vida já vêm, né? Você vai continuar fazendo, tendo essa vidinha mais ou menos aí? Você vai continuar fazendo isso? Você vai Por continuar só. isso tem tantos que fazem tantas mudanças nesses 42 anos, né? Porque aí também tem a oposição de Urano, então as pessoas fazem às vezes mudanças radicais, né? Mudam de Isso, país, mudam de profissão, mudam de casamento, isso. né? Mudam tudo, né? Então, porque vem uma pergunta, e às vezes essa pergunta ela não vem assim bonitinha, mas ela vem em forma de uma grande crise. Uma grande crise. De uma grande crise. E aí a pessoa, nossa senhora, ela não sabe por onde começa, né? Parece aquela casa bem Nossa desarrumada. Senhora é bom. Não sei se eu lavo a louça, o que eu faço, né? Tá tudo tão de perna pro ar que eu não sei por onde que eu começo. Então, pode vir como uma grande crise. Mas é como se nós tivéssemos um certo chamado a. Como é que eu vou dizer? A sutilizar, assim. A partir dos 40, a vida material ela não sustenta mais os nossos processos internos. Eu não tenho nada contra a vida material, eu acho muito legal e E a gente aprecio precisa ganhar bastante. dinheiro, tá aqui, ter abundância, né? Tá tudo bem, né? Eu acho isso muito legal, mas a gente precisa desse lastro. Aliás, a primeira grande fase da vida é uma fase em que nós somos. É como se a vida nos convidasse a fazer este lastro. É como se a vida nos dissesse: vem cá, bota o teu pezinho aqui bem no chão, porque se tu não colocares o pé no chão, tu não vais poder depois alçar teus voos, né? Não dá para começar a vida voando. Então, Precisa estar encarnado para abrir para esse mundo espiritual e esse mundo interno, inclusive para ter dinheiro para fazer vários trabalhos, né? e, Porque e, senão você não tem, se você não tem estrutura, você não tem como. é, Esse ancoramento é muito importante, esse Saturno estar no seu corpo, estar encarnado aqui agora é muito importante para poder abrir para esse mundo espiritual mais amplo, né?
Isso. Então, e no setênio 35 a 42 já começa esse convite assim para outro olhar, para um outro desenvolvimento, como se 35 a 42 é a manchete. Lembra da manchete para bater a bola? Eu era péssima jogadora, péssima, negada por todas as colegas. Ninguém queria que eu jogasse, mas eu lembro muito, né? Então, assim, eu tentava, adorava jogar. Eu Então, era assim, boa, mas pequena eu era a levantadora, né? então eu era muito ruim, muito ruim. Então, mas ok, 35 a 42 é a manchete para a partir dos 40 eu bater a bola. Que é? O que é bater essa bola, né? O que é essa bola? Que tarefa que eu vim fazer aqui, né? O que eu vou ter deixado aqui? Que diferença eu terei feito? Essas perguntas começam a vir. Se eu estou conectado, atento, se eu estou perto de mim, como eu falei, né? Então, 40, 50 anos é um tempo de sutilizar, de perceber que a vida material, enfim, eu falo vida material, mas pode ser outra coisa também, assim, só isso não nos deixa Não é plenos. suficiente. Então, isto, lá no final desse setênio, 49 anos, coincide com a menopausa das mulheres, só agora ainda passando rapidamente, né, pelos setênios, coincide com o climatério e menopausa das mulheres, que é vivido por muitas como uma grande crise. Eu costumo dizer que o homem tem a andropausa um setênio depois, mas a andropausa é mais suave. A menopausa é mais dramática. Nós perdemos a nossa capacidade de nos reproduzirmos, nós não podemos mais ser mães dali para frente. Algo muda. Mas aqui eu vou fazer também mais uma parte, porque quando eu fiz 49, eu já me consultava com você. E você me trouxe algo que foi de uma riqueza inigualável, porque você me disse, a energia sobe, sai do útero e sobe, e aí nós temos capacidade de gerar, de criar outras coisas. Isso. E isso, naquele momento, em 2009, foi quando eu fiz 49, foi exatamente o momento que surgiu a Cabeça do Dragão. Então, Cabeça do Dragão é a minha criação pós-menopausa, né? Assim, eu estava entrando na menopausa, pós não, mas eu estava entrando na menopausa, a energia estava saindo e eu criando o Cabeça do Dragão. Então, assim, isso foi muito lindo e isso me norteia, às vezes eu até conto isso, né? Pela riqueza e a compreensão de que nós podemos não gerar mais filhos, mas a vida ainda quer muito de nós. Que bonito porque às vezes muitas mulheres olham e falam assim, não, mas eu entrei na menopausa, acabou a minha vida. Isso. Aí não é verdade. Não, o pulo do gato é isso aí, exatamente como você falou. O pulo do gato desta época é eu deixo de me tornar criativa no âmbito físico, porque nós somos tão criativas, tão, assim, com licença, homens. Você vai ser uma mulher execrada, dependendo do que você disser agora. Não, eles são, mas os homens são super criativos, mas assim, e eles são co-criadores, mas não tem como. Quem cria um filho dentro da barriga somos nós, né? Então, assim, nós somos tão criativas, é forte isso. Nós temos uma possibilidade tão linda, uma vitalidade tão grande que pode gestar, na verdade, né? Porque gerar, a gente gera junto, né? Gera junto. É tão lindo esse concebe junto, né? Esse encontro de amor, né? Mas assim, mas a gestação corre bastante por nossa conta. Então, essa criatividade, essa coisa tão linda essa possibilidade tão linda que nós temos e que vai fenecendo quando chega perto dos 50 anos, mas esta criatividade, ela deve se disponibilizar, ela deixa de ser física para se tornar mais sutil. Então, eu deixo de conceber um filho,
mas eu posso conceber projetos, ideias, novas coisas. Isso é maravilhoso, né? Então, e isso renova, né? Porque assim, às vezes as pessoas falam, nossa, você parece mais nova. E eu tenho certeza que tem a ver com isso. Tem a ver com o caminho de autoconhecimento, óbvio, que também nos renova muito, nos revitaliza, mas muito com essa coisa embora eu seja uma mulher de 61 anos, eu tenho projeto, eu tenho um projeto de vida que está aqui, de estar a serviço. Então, isso renova muito, né? sim, isso. Então, e aí, bom, falando então de climatério e menopausa como um portal, né? Então, que a gente vai para o setênio seguinte, claro, tem mulheres que têm muita dificuldade, tem mesmo, e, né? Acho que aí são várias as dificuldades, enfim. É muito singular mesmo, A né? gente pode olhar isso no consultório, então, individualmente, mas Se alguém precisar, me pede o teu telefone que eu passo. então, mas é um portal e eu lembro que a minha filha, quando eu falava de menopausa para ela, ela dizia assim, é muito engraçado, ela dizia assim, pelo amor de Deus, quando tu entrares na menopausa, eu vou agarrar o mato, eu quero ir embora, eu quero ficar aqui. Ela foi embora, tanto que ela foi embora. Tanto que ela foi. Então, foi morar na Alemanha. É isso mesmo, viu? Então, assim, esse portal e ela acabou de dizer que ela está aqui. Ela está na Alemanha, mas ela está aqui e está te ouvindo. I'm so sorry. Ela está nos Estados Unidos. Então, mas ok, vamos lá. Portal da menopausa. Passamos esse portal. Vamos para o setênio seguinte, que é de 49 a 56. Um setênio assim bom, em que nós temos a possibilidade de mais sabedoria, enfim, de colocarmos essa sabedoria à disposição também, né? De a gente não ficar lutando para. Eu falo assim, de a gente com 50 e poucos anos não ficar lutando para fazer o trabalho daquele 30, né? Então, nós temos outro papel, outro papel agora, né? Bom, no final desse setênio 49, 56, acontece a andropausa, como eu falei, é um processo mais suave para os homens. Eles podem continuar gerando, né, sendo pais. É diferente. E há uma certa mudança hormonal, então, em torno dos 56. É um tempo que, para ambos, é como se fosse assim, esse 56 em diante, seria assim sabe, um last call, última chamada, assim, atenção, senhores passageiros, dirijam-se ao portão de embarque, última Você chamada. quer se realizar ou não quer se realizar? E é o segundo retorno de Saturno, né? Mais ou menos esse período, 56, 58, vem o segundo retorno. Isso, então é assim, é a realização de vida. Lembrando que muita gente fez coisas bárbaras, né? A partir desses 50 e poucos anos. Nossa. Então, assim, se não me engano, Vasily Kandinsky começou a pintar depois dos 50 e poucos. Cora Coralina editou os poemas dela já em idade, já depois dos 50 e poucos. Tomi Otaki começou a expor, essa acho que foi talvez depois dos 70. Enfim, nós temos vários exemplos. Vários exemplos. Tem sim. Então, e também de pessoas que realizavam e que modificaram, né? Eu não sei com que idade que o Clint Eastwood começou a dirigir. Eu sempre falo que eu me casaria com ele ontem. Ele com 90 anos, eu me casaria 3 vezes com ele. Então, ele está com 90 anos, pensa. Mas ele começou a dirigir já mais maduro, né? E mudou também. Ele deixou de ser aquele ator de Bang Bang, né? E ele começou a fazer filmes maravilhosos, belíssimos. Então, também há uma sutilização. Enfim. Mas estou falando muito. Patrícia quer...
Tô dando Não, tá palavra. ótimo. A entrevista é tua. Mas eu ia fazer uma parte antes, mas porque eu acho que tem uma coisa importante, mas eu estava esperando você terminar os setênios até os 63. Mas eu quero fazer agora, porque senão eu vou esquecer. E que eu acho que é muito importante para as pessoas, é que você trouxe algo que a humanidade está vivendo mais ou menos esse setênio dos 35. Eu não sei se eu estou certa, se é esse o raciocínio, se seria isso a fala. Mas É. eu acho muito interessante porque você trouxe isso na formação, né, no módulo que você deu na formação. Isso ficou registrado e com a pandemia isso ficou muito evidenciado, Ah, né? sim. E É, hoje, mas então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, do mesmo jeito que tem o biográfico para as pessoas pessoalmente, tem um da humanidade, né? E que então, da nossa. a biografia da humanidade. A biografia. Sim, Uhum. vocês quase me mataram, preciso dizer. Eu não sei. Eu vou ter que te entregar. Eu não sei se nós quase te matamos, eu não sei quase nos matou, porque vocês estão vendo o entusiasmo dessa mulher e a gente foi incansável. Era de manhã, à tarde e à noite, e nós trabalhamos 4 dias intensos, maravilhosos, né? Fazendo arte, grupos, reflexões. Foi incrível, né? Foi incrível. Então, isso contribuiu muito para o trabalho de biografia, de autobiografia que eles fazem, que é um dos pré-requisitos da formação. Então, Então, isso contribuiu muito, né? então, Mas é, aí você trouxe esse olhar sim, amplo sobre a humanidade, né? sim. Então, não, eu tô brincando, foi muito vibrante, foi uma Foi maravilhoso. das melhores experiências que eu já tive. Nossa, eu saí de lá muito, muito, muito feliz. Meu Deus, Foi foi ótimo, maravilhoso. Foi muito maravilhoso. bom. O grande encontro. Então, Foi mesmo. a humanidade tem uma biografia, assim como nós temos uma biografia, ou seja, nós temos fases de desenvolvimento. Então não adianta eu Uhum. fazer que assim eu achar que quem tem 10 anos tem a mesma condição de consciência e de Uhum. vivência do que quem tem 15. Não tem, não Uhum. tem. Às vezes eu falo dos setênios e alguém me diz assim: ai, Maristela, mas isso tudo está mudando. As pessoas estão Uhum. ficando maduras mais cedo. Não, não. Eu, Não é eu, eu atendi verdade. muitas gravidinhas de 14 anos, 15, 16, 17, e elas, na hora de fazer as perguntas, elas levavam a mãe junto, é, sabe? A gente percebia assim que não. A condição emocional é algo que se conquista. O nome disso é desenvolvimento. Desenvolver é sair do envoltório, é desenvolver. Né? Então, é um desenvolvimento. Nós temos fases, e em cada fase nós temos conquistas. Então, assim como nós, na nossa vida, temos os setênios, no nosso olhar, a partir da antroposofia, nós falamos que a gente fala, e também é possível, é, é, não é difícil de observar, olhar para a história, que a humanidade ela passou fases. É, quando eu falo humanidade fases, eu estou falando do momento do ser humano. Estou Uhum. falando que alguém poderia me dizer, não, isso é bobagem. O egípcio era tão ou mais. Uhum. Possivelmente era, mas a questão da consciência, do estar Uhum. consciente, isso nós fomos conquistando. Consciente, assim, consciente no sentido de estar dentro de si. A humanidade, ela já foi mais jovem, Uhum. né? Nós já tivemos uma fase de infância, de primeira infância, de segunda infância. Uhum. Nós tivemos uma fase de conquistar, de chegar aqui, estarmos Uhum. aqui, de nos fixarmos, saber quem é essa, que lugar é este, quem somos nós, né? Pensa no, assim, os, se eu penso nos egípcios, os egípcios como povo, né?
que foi se reconhecendo como povo, que foi conhecendo mais, vamos dizer, aquele mundo, né? Aquele mundo que era possível ser conhecido. Se eu penso na civilização seguinte, falando para falar somente agora, né, me perdoem que eu vou reduzir muito o que eu vou falar, mas se eu falo dos gregos e dos romanos, da civilização greco-romana, quando a necessidade de saber, peraí, mas de onde vem o homem? Quando o pensamento ficou mais forte, eu estou falando, a gente fala que a fase greco-romana é a fase de 28 a 35 da humanidade. Porque na biografia humana o pensamento fica mais forte e organiza os sentimentos de 28 a 35. Então, na fase greco-romana, o pensamento ficou forte. Ficou forte em quem? Nos pré-socráticos, que queriam saber de onde vinha o homem. Ficou forte em Sócrates. Ficou forte em Platão e, finalmente, em Aristóteles. Né? Platão dizia: nós pegamos as ideias emprestadas, usamos as ideias e devolvemos. Né? Pegamos emprestadas e devolvemos. Aristóteles dizia: não, a ideia é dentro de nós. Então, a mente ficou mais forte e caminhou, ainda forte, né? Por toda a Idade Média, cristianizado, ligado à igreja, caminhou até, vamos dizer que atingiu um de seus ápices em Tomás de Aquino, e aí eu estou falando da escolástica, e aí eu estou falando já quase no final da Idade Média, mas não era mais assim, mas havia um anseio maior de conhecimento. E aí eu estou falando do pré-renascimento e da pré-revolução, e da revolução científica e da revolução científica. Aí eu estou falando de 1400 e 1500. Esse anseio de não pensar como a igreja pensa. Nós queremos saber. O nosso conhecimento não pode se basear naquilo que a igreja nos dita. E aí nós entramos numa nova fase, que na biografia humana nós chamamos de alma da consciência, quando nós nos tornamos mais conscientes na vida. Eu estou falando de 35 a 42. E na época do Renascimento e da Revolução Científica, nós costumamos falar que nós entramos como humanidade, eu digo nós da antroposofia, nós do movimento antroposófico, temos esta leitura de dizermos que a partir da Revolução Científica, e eu estou falando de Galileu, de Copérnico, de René Descartes, enfim, entramos numa outra fase de estarmos mais conscientes. E aí a ciência se separou da igreja. Então, consciência dessa terra que não termina no barranco de Gibraltar. Eu não estou falando que a terra que não é plana. Que a terra que não é plana, que a terra que não é plana. E vamos não deixar claro, a terra não é plana e não é você que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, isso já se falava lá. A terra é o mundo. A terra gira em torno do sol. Ela não termina, eu digo, no barranco de Gibraltar por causa das grandes navegações, né? Mas acreditava-se, os antigos acreditavam que ela terminava de certo numa cachoeira gigante. Eu fico imaginando, né? Assim, lá no Estreito de Gibraltar. Tem umas imagens antigas incríveis, né? São incríveis, então, tem umas mesmo. Mas a terra ela existe além mar, né? Aí os grandes descobrimentos, esta consciência de que existe o mundo é maior. Bom, daí nós entramos num caminho eu estou falando do século XVI para cá, né? De muito conhecimento, até nós chegarmos às portas do século XX, com o nascimento da psicologia e da psicanálise, mais da psicanálise. Eu estou falando de Freud, eu estou falando de Adler, depois de Jung e tantos outros, né? De eu poder conhecer a alma humana. A riqueza desse universo da alma que a gente... Eu quero conhecer a alma humana. Do nosso ser. Uma grande consciência. E
E aí então, chegando no século XX, tudo que se conheceu, tudo que se vinha conhecendo, né? Nesses séculos aí, Uhum. desde o século XVI, XV, XVI, até chegarmos no século XX. Muita consciência. E aí, por isso a gente fala, nós estamos vivendo a alma da consciência, nós estamos com menos vitalidade, isso também é um fato. Nós somos Uhum. menos vitais do que os nossos antepassados, isto é um fato. Uhum. Né? Uhum. No fim das Mais contas, sedentários também. isso. No fim das contas, com tudo que fizemos, a Terra também está, infelizmente, menos vital. Uhum. Uhum. Né? Com Uhum. tudo que nós, seres humanos, fizemos com a Terra, a gente tem que admitir, não tem como, não dá para escapar Uhum. disso. Né? Uhum. Mas temos a possibilidade de muita consciência. Só que Uhum. temos um buraco de agulha aí para atravessar, né? E eu acho que Uhum. essa pandemia é um dos momentos aí do Um buraco, dos. É um né? empurrão Essa para passar pelo buraco da agulha. Olha, tem que passar pelo buraco da agulha. A pandemia que a gente se pergunta todo santo dia, desde para nós aqui, desde talvez fevereiro, março, Março do ano passado. um Uhum. pouco antes para os italianos, antes, enfim, Uhum. a gente pergunta todo santo dia o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Para que nós, ou por quê, enfim, Uhum. o para quê acho que até é melhor, porque é mais É objetivo, melhor, né? o porquê Uhum. da margem a muitas viagens. Para que a gente Uhum. está vivendo isso? Né? Tudo que a pandemia escancarou, Uhum. né? Para mim, a pandemia escancarou muitas faces. O Muitas faces. quanto nós somos antissociais. Uhum. Não Trouxe à é? tona vários que, quanto nós somos, e quanto somos preconceituosos, e quanto Isso, somos egoístas, e o isso. quanto somos, né, Quanto somos usurpadores dessa terra. isso, o quanto somos auto-umbilicados, o quanto só Uhum. olhamos para nós e não cuidamos do Uhum. outro, Uhum. né? Então, assim, muita coisa. Acho que assim escancarou realmente Muita coisa. várias faces, Uhum. assim, porque a gente Uhum. precisa olhar, precisamos. É. Alguém escreveu aqui: a pandemia expôs nossa face, e várias faces desta face. E Isto várias faces, né? é. E várias faces. Maristela, nós temos 3 minutos. Esse Instagram, ele vem e ele nos desliga. Ah, E tá. a princípio, nós temos 3 minutos para 1 hora que a gente tem aqui para falar. Alguns já me disseram outro dia que parece que aumentou, mas eu nunca corri o risco de testar para ver se realmente isso está liberado, né? Mas assim, o que você traz agora, eu tinha te dito que eu queria que você deixasse uma mensagem ao final, mas na verdade toda a tua fala é uma mensagem. Mas o que você traz agora é fundamental, né? O quanto esse momento da humanidade nos leva a tomarmos consciência de tudo isso que você está dizendo, né? E Sim. quais os passos são dados nesse momento, nessa idade da humanidade, nesse ciclo que a humanidade está vivendo agora, esse momento? Então, assim, eu costumo falar que, bom, a fase da alma da consciência, que é o tempo que nós estamos vivendo, porque mesmo para quem talvez não acredite nisso, não há como negar que nós estamos vivendo um momento de maior consciência. Quando eu falo também consciência, a gente tem que tomar cuidado, porque consciência pode dar margem a É. pensar várias coisas, né? Mas assim, Uhum. do estar consciente. Também não Do significa conhecer a si mesmo, de ter clareza de quem se é, de ter clareza de quem a humanidade é, de quem somos, né? ter ciência, de ter ciência. Uhum. Claro que isso pode Uhum. ser usado para lá ou para cá, para o bem ou para o mal, enfim, mas de ter ciência, né? De estarmos conscientes, ou de podermos estar conscientes. Então, Uhum. assim, um desafio grande é de não cairmos nas armadilhas desse nosso tempo,
de muita consciência, mas assim, armadilhas de. Aí tem um monte de armadilhas, né? De nos rendermos ao materialismo absurdo, Uhum. enfim, de Há um esse isolamento absurdo, aprisionados no medo. egoísmo, Uhum. ou de nos rendermos a esse materialismo. Ele abrange também a questão assim de obtermos respostas intelectuais para tudo, né? Sem Uhum. termos o pensamento vivo, nos rendermos ao pensamento morto, que é só do intelecto, que Automático. não tem Uhum. vida. Então, esse é Uhum. um risco, é um dos riscos. Mas, enfim, Uhum. mas o que eu ia falar é que essa época da alma da consciência, ela nos convida a, a fazermos esse desenvolvimento, que é individual. O desenvolvimento é Uhum. individual, o outro não pode fazer por mim. Não tem como. Uhum. Mas Não. o desenvolvimento é individual, mas eu dou a mão. Eu posso dar a Uhum. mão. Uhum. E Então, aí passa a ser coletivo. Porque essa consciência contribui para que eu veja o outro, né? Para que eu esteja a serviço do outro. isso, estar a serviço de. Sim, aí me ocorre a palavra amor, né? O Uhum. amai-vos uns aos outros. De verdade, né? Não esse amor romântico, né? Mas esse amor Não, real, né? não, Concreto. é esse amor lato sensu. Sim, sim. Uhum. Então, bom, acho que a pandemia está aí para nos mostrar, né? Assim, É. é, é. Eu tenho uma amiga que diz assim: se a humanidade continuar assim, vai ter muito vírus ainda pela frente. Enquanto, né? Enquanto a gente não mudar, vai ter muito vírus. Nossa, não só corona, né? Enfim, Não só. mas Como aconteceu essa história da humanidade toda, né? Foram muitos vírus, muitas bactérias durante a história toda anterior à nossa. sim, sim. E as grandes epidemias de peste, de cólera, enfim, as grandes epidemias aconteceram, se a gente olhar na história, em momentos em que havia muito medo de invasões, medo das Nas guerras, lutas, nas guerras. Uhum. sim, muito medo. É, Uhum. é, Uhum. é. Se a gente pensar, bom, nós ainda estamos no meio da pandemia, né? Ainda temos muito. Eu acho que Estamos, ainda temos algum tempo, né? Oi? Não, pode dizer, ainda temos algum tempo, mas o que você ia completar? Não, não, que nós temos, eu digo, nós estamos no meio, então tem coisas que nós não conseguimos ver ainda, Não. né? É, é, A gente vai ter que ter um distanciamento para realmente reconhecer tudo que a gente está vivendo aqui agora, né? isso. Eu escutei uma palestra de um médico antroposófico sobre AIDS há vários anos atrás. A epidemia de AIDS, se a gente considerar assim, 1981, né, nós temos agora, estamos completando 40 anos da epidemia de AIDS. Uhum. Então, e aí quando ele falou, ele lembrou das epidemias do passado e falou também dessa questão do medo. E, mas Uhum. ele trouxe a epidemia da AIDS, que nasceu, como epidemia nasceu no final do século XX. Então ele trouxe Uhum. assim a questão das duas guerras, né? Das duas guerras e da Revolução Uhum. Russa. Então, Uhum. assim, Uhum. o quanto o século É XX muito, foi atravessado por ódio, por muita por, por, violência, né? por Muita violência. dor, né? Isso sem falar das limpezas étnicas aí de pogroms Uhum. Uhum. nos países do leste Uhum. europeu, uma No leste europeu. Uhum. tristeza, Uhum. Uhum. massacre, uma coisa, sabe, um E isso século está em nós, né? muito triste, muito, 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 muito triste. Bom, e daí no final nós temos a epidemia de AIDS, né? Uhum. Que nos recrutou para sermos humanos, né? Uhum. Acho que, sabe, Uhum. agora me ocorre, Patrícia e todos, de dizer que a biografia
é uma trajetória que nos convida a nos tornarmos seres mais humanos. Né? Acho que nós nascemos um pouco, eu vou exagerar um pouco, vou carregar nas tintas. A gente nasce Homo sapiens e temos a tarefa de nos tornarmos seres humanos. Você sabe que no Pathwork é bem isso que o guia do Pathwork fala, né? Nós estamos aqui não para nos sermos mais perfeitos, mas para nos tornarmos mais humanos. Mais humanos. Então, essa é a nossa tarefa. Esses seres divinos que somos, nos tornarmos seres humanos aqui agora. Isso. É. E parece... Essa é a grande sabedoria, né? E parece tão óbvio, né? Diz, não, mas isso não é tão óbvio. É Não é óbvio, tão... mas é Não é óbvio, óbvio. mas não é. Mas não é. Não é óbvio, porque nós não aceitamos a nossa humanidade. A gente quer ser mais perfeito, a gente quer ser mais intelectual, mais inteligente, mais. E se fôssemos mesmo humanos, nós não estaríamos nas condições que estamos. Se Isto, realmente a gente estivesse na nossa humanidade. isso. E porque, lembrando, talvez alguém pode ter estranhado que eu falei do pensar intelectual, o pensar intelectual, ele é importante, mas Importante, fundamental. ele não dá conta dos nossos E não processos. responde tudo, né? Não, Não responde tudo. não, ele não responde, ele não dá conta. Nós temos, além do nosso pensamento, nós temos um outro âmbito tão importante quanto, que é o do nosso sentimento. E nós temos ainda um outro âmbito, que é a nossa atitude, que é o nosso agir, que através dele nós mudamos o mundo, nós movemos o mundo pelo nosso agir. Então, nós temos esses três âmbitos. Não podemos ficar só no intelecto. E conhecimento sem sabedoria, né, fica vazio, né? Isto. Porque você pode saber muito, mas se não tem sabedoria, se não tem a alma aqui junto, né, esse sentir junto, Sim. não toca, né? Não toca, não contempla, isso não faz acontecer também. Mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, não sei se ficou claro para você, Patrícia, porque, né, os outros, mas se alguém também quiser escrever, não sei se ficou claro a diferença entre a biografia e o biográfico. Mas, na verdade, esse bate-papo era para ser uma palhinha. E você, como sedenta que é, como entusiasta que é, porque a Maristela é aquela que é o entusiasmo em pessoa, né, no sentido literal, está cheia de Deus. Né? Outro dia, porque assim, você já deu uma aula. E aí, se as pessoas quiserem saber mais, elas vão procurar a Maristela França, né, que tem suas informações na internet. Qualquer coisa, podem vir me perguntar, que eu mando o contato da Maristela para fazer seus cursos. E também as pessoas que têm desejo de fazer a formação vão buscar saber mais no próprio módulo que você vai dar. Então, essa pergunta que você fez, que é para você mesmo responder, eu vou deixar em aberto para que as pessoas possam pensar e buscar mais. Isso é muito importante. Okay. Né? Porque o nosso tempo já foi, e eu realmente já entendi que aqui a gente precisa ter um tempo, sabe? Porque é difícil para as pessoas com tanta demanda assistirem e ouvirem coisas muito longas. Então, e aqui era uma... E você já foi incrível, incansável. Agora eles tiveram uma compreensão do que foi o seu módulo e que vai ser um módulo que ela é incansável. Né? Acho... não, ok, claro. Eu acho que também eu tenho. Sim, acho que é porque eu nasci professora e me tornei médica. Eu acho que é por isso. Então, por isso. Não, eu acho que é pelo teu entusiasmo com que você ensina. Isso, para mim, é muito claro e ficou claro para as pessoas. Então, assim, eu quero te agradecer muito por todo esse entusiasmo, porque é sempre maravilhoso te ouvir. Eu fico, meu Deus, como cabe tanta coisa e tanta alma junto e tanto entusiasmo junto. Muito, muito grata. Muito grata por estar junto na formação, muito grata por essa live. É um privilégio te ouvir e te agradeço muito, muito, muito. Obrigada.
Então, Não, se você quiser deixar mais uma mensagem final. tá. Peraí. Agora eu não aguento mais. Eu vou acender a luz, deixa que apareçam as minhas rugas, tá tudo certo. Não aguento mais essa luz apagada. Mas não precisa ficar a luz apagada, tá maravilhosa do mesmo jeito. Diga. Então, qual que é a mensagem? Ficou maravilhosa, podia ter deixado assim. Qual é a sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir, né? Porque, na verdade, muitas mais pessoas assistem depois. O que você quer deixar de mensagem para elas, inclusive com isso tudo que você já trouxe, inclusive, né? Nos tornarmos mais humanos já é um bom encerramento. Mas o que você gostaria de complementar, se é que ainda deseja complementar algo? Olha, na verdade, assim, não, eu quero agradecer que você me convidou, achei muito legal. Eu estava um pouco nervosa, disse, ai meu Deus do céu, ai nem tomei minha água, pera. O copinho Faz parte. é o copinho, falo que é o copinho da M, sabe que é o copinho da M? Da Amy Winehouse, tem um copinho no chão, né? Copinho, mas eu não tenho vodka aqui, eu juro, nem Não cachaça, tem vodka dentro, é água mesmo. é água de verdade. Então, obrigada, foi a primeira live, muito, muito legal poder falar. Eu adoro falar. Eu tô triste porque não estou podendo dar aulas presenciais, né? Eu dei aula em três cursos, é. Em toda a pandemia eu dei aula online em 3 cursos, que já foi bem legal, mas não se compara a dar aulas presenciais. Eu adoro dar aula, muito legal. É, eu estar junto, né? Você é um ser gregário, você adora estar junto como eu, então a gente faz É, muita diferença. Mas é então, tão rico quanto, isso a gente já tem visto que é tão rico quanto e, e é o possível agora, né? sim. Mas assim, mas eu acho que já falei o que eu queria falar e essa coisa de que eu sou apaixonada pela biografia, eu sou mesmo assim, eu de novo, eu não sei se a Joana está aí, mas eu vou citá-la de novo. Então assim, ela sempre brinca e diz assim, mãe, aqui em casa é over therapeuting. Tu estás sempre terapeutizando, tu estás dia e noite falando. O bom é que o Rodrigo e o Renan já sabem disso, então aí todos aqui em casa são dessa área, então ninguém fala isso. Então eles já compreendem aí. Ela fica assim, aqui é over-terapeutizando o tempo todo, meu Deus, falando o tempo todo de biografia, que coisa. Mas assim, é assim, quase o ar que eu Você respiro. vive nisso. Então, eu sou realmente apaixonada pelo desenvolvimento humano. Assim, e sempre estou entusiasmada em ouvir as histórias e é algo assim que vive na minha alma. Então é isto. E Já era da tua alma mesmo. Antes até da antroposofia chegar, já era da tua alma. acho que sim, é. E Querida, obrigada. beijo grande, muito, muito grata. Um privilégio meu fazer o seu debut, que maravilhosa. Adorei, adorei. Obrigada. Muito grata, querida. Muito, muito grata mesmo. Coração. Beijo grande. Obrigada a todos que estiveram, que vão estar conosco. E depois, para saberem mais de Maristela, nós teremos a formação, Maristela na formação, mas tem muitos cursos que a Maristela ministra e que estão na internet, né, Maristela? Sim, essa live fica gravada? Ai, meu Deus. Fica gravada, ela vai ficar no IGTV e depois a gente vai subir para o YouTube, Ai, meu para o canal Deus. do Cabeça do Dragão. Vai Tá? ficar para a Vai ficar eternidade. para sempre. Vai ficar para sempre. É meu privilégio de ser a primeira, maravilhosa, primeira entrevistadora live. Eu acho que depois dessa pandemia eu vou virar entrevistadora ao invés de terapeuta. Acho que vai, acho que vai. Obrigada, Patrícia. Um grande Querida, obrigada, viu? Grande beijo. Obrigada a todos por estarem juntos. beijo a Beijo. todos. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.